dica. Ciclismo. Não tem nada a ver. Computação. Post-it. Tatuagem. Musculação. Tatuagem. Não, também. O tema é assim, deixa eu lá. Educação financeira. Ou, né, como se aposentar sem depender do governo. Né? Eu pensei nesse tema para vocês, assim, como assim, vocês estão na graduação, ainda nem começaram ainda a trabalhar, né, numa empresa, tudo. Por que pensar já em aposentadoria, né? E eu pensei porque seria legal esse tema por conta dos casos que a gente teve recentemente, né, de previdência, reforma da previdência enfim. E a educação financeira, ela é importante porque quanto mais cedo a gente pensar nela, melhor, né, a gente vai ver que o tempo acaba apontando a nosso favor para a aposentadoria. Tá? E então, para falar um pouquinho sobre educação financeira, eu vou falar sobre esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, né, que foi escrito por esse autor aqui, o Robert Kiyosaki. Né. Esse livro eu li há uns 10 anos atrás e naquela época, né, isso acabou não me gerando não me despertou tanta atenção, né, acabou me despertando mais uns 3 anos atrás, né, onde eu comecei de fato a colocar em prática essas coisas, né. Mas eu vou falar um pouquinho qual que é o tema, o assunto principal, né, o que esse livro traz de mais importante, né. Nesse livro ele traz uma história, né, do próprio autor. Quando ele era criança ele tinha o pai biológico dele e ele tinha também um amigo cujo pai também era considerado para ele um segundo pai, né, que era o pai não biológico. Ele conta, né, no início desse livro, né, algumas diferenças entre esses dois pais que ele teve, né, que o primeiro, né, o pai biológico dele era formado, né, ele trabalhava pro governo, né, ele tinha vários diplomas, tinha doutorado, enquanto que o pai não biológico dele não chegou nem a terminar a graduação dele, porém ele tinha mais facilidade de ganhar dinheiro, né, de fazer contatos e negócios, né? Enquanto que o pai biológico dele trabalhava para o governo, como eu falei, né, ele era assalariado, o pai não biológico dele gerava empregos, né, tinha empregados e fazia, como eu falei, negócios, né? E, além disso, o pai biológico dele tinha bastante dívidas, né? Então ele tinha lá o salário dele mensal, né? Só que ele usava esse dinheiro aí para pagar as dívidas dele, enquanto que o pai não biológico dele usava esse dinheiro com muito mais inteligência e acabou ficando multimilionário, né? Lá na Havaí, né? Onde ele morava, e chegou até a fazer caridade, né? Ter uma família bem estruturada e etc. Né? Bom, o problema, né, dessas diferenças entre, principalmente nesse livro, né, do pai rico e o pai pobre, né, o problema não está na gente, né, o problema está no sistema em si. Tá? Então, por exemplo, né, a gente não aprende na escola como lidar com o dinheiro. Tá? Algum de vocês aprendeu aí no primário ou no segundo grau como lidar com a mesada dos pais, né? Ou como economizar o dinheiro do lanche para enriquecer, né? Ou até mesmo coisas mais específicas, do tipo, o que é, por exemplo, a taxa Selic, IPCA, o que são juros, né? Então essas coisas a gente não aprende na escola, né? Isso é algo que o brasileiro em si tem essa deficiência e ele não entende como lidar com as finanças, né? E isso acaba, como a escola não engloba isso, né, isso acaba gerando responsabilidade para os próprios pais, né? Então acaba sendo o papel dos pais ensinar a criança como lidar com o dinheiro, e a mesada em si seria um ótimo meio para isso, né? Mas por outro lado, os pais também não tiveram essa educação quando eram crianças, né?
A gente vê por essa figura aqui, né, eu exemplifiquei, por exemplo, a mãe aqui ensinando a criança, mas quando ela está sozinha, ela está ali sofrendo lá para poder pagar as contas de casa. Né. Bom, e aí isso acaba gerando uma certa... um problema muito grande para o nosso país. Né. Então, por exemplo, eu coloquei algumas notícias da situação do endividamento do brasileiro. Né? Então, essas são notícias bastante recentes, né, de 2018, 2019. Então, fala aí que as famílias têm endividamento, que não conseguem pagar as dívidas e que cada vez elas ficam cada mais endividadas. Né? E também algumas outras notícias relacionadas com a própria reforma da Previdência. Né? Então, não estou querendo entrar em detalhes aqui em relação a se eu concordo ou não com a reforma, mas o fato é que pessoas que dependem do governo para se aposentar, elas são basicamente contra a reforma da Previdência, porque elas vão ter que trabalhar mais e vão ter que gerar mais renda para o governo, para depois sim elas poderem se aposentar e receber aposentadoria. Né? Então, como eu falei, né, não é questão do que é certo e o que é errado, né? A questão é que a gente tem que se precaver. A gente não pode depender do governo, porque como já foi falado, né, esse modelo, né, de previdência atual, ela realmente é uma coisa que não se sustenta e que cada vez mais a população vai a expectativa de vida vai ser cada vez maior, né, e as pessoas vão morrer com cada vez mais idade, né? Então, cada vez mais você vai ter mais aposentados dependendo do governo. Né? Então, a gente precisa estudar e tentar encontrar meios de não ter essa dependência do governo. Né? E hoje em dia a gente tem bastante material disponível para aprender sobre o assunto, né, de educação financeira. E se a gente souber pelo menos o mínimo, né, sobre educação financeira, isso já é o suficiente para a gente ter uma vida saudável, eu digo em termos financeiros, né? E também uma aposentadoria tranquila, sem precisar depender dos filhos, depender de governo, para você ficar acamado, por exemplo, né, numa cama, e aí você ter que depender, ou você ter que ir para um asilo, por exemplo, né? Tá? Bom, então um dos principais fundamentos, né, que é ensinado nesse livro, do Pai Rico, Pai Pobre, são os conceitos de ativos e passivos. Né? Então, aquele autor ele dividiu, né, ele propôs, né, esse quadro aí, né, onde a gente tem aqui a renda, as despesas e ativos e passivos, né? E aí ele diferenciou isso entre pessoas que são ricas ou que têm educação financeira e daquelas pessoas que são pobres. Tá? Então, o que é um ativo? Né? Ativo é tudo aquilo que gera receita para você. Né? Então, você tem um ativo, isso vai te dar, de certa maneira, um dinheiro, né? E esse dinheiro vai entrar aqui como uma renda, como um complemento ao seu salário, né, que você está trabalhando. Né? Enquanto que os passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso. Né? Então, se você tem um passivo, isso vai te gerar despesa e essa despesa vai tirar dinheiro do teu bolso. Tá? Bom, a gente pode ver, por exemplo, como uma casa, como sendo um passivo ou sendo um ativo. Né? Depende do ponto de vista. Se você tem uma casa, você mora nessa casa e essa casa te gera despesas como parcela de financiamento, imposto, seguro, manutenção, então uma casa seria um passivo, né? Isso está tirando dinheiro de você. Já se você pensar numa casa, por exemplo, eu comprei uma casa, eu vou alugar essa casa, né? Eu vou deixar para uma pessoa usar minha casa e eu vou receber um dinheiro em troca. Então, eu vou estar recebendo um dinheiro, então ela seria um ativo. Então, tem dinheiro entrando na minha conta. Tá? E aí, a gente pode ver então que os ativos, né, que as pessoas ricas têm, trabalham como se fossem soldadinhos, né, que geram dinheiro para você enquanto você faz outras coisas. Tá? Então, não é você que trabalha pelo dinheiro, né, é o dinheiro que trabalha para você. Tá? Enquanto que, então, aqui a gente vê que
por exemplo, o que são ativos, né? Exemplos de ativos? São negócios, ações, títulos, fundos, aplicações em geral, né? E aí você compra um ativo, isso vai te gerar dinheiro, né? Esse dinheiro vai entrar na tua renda. E o que as pessoas ricas fazem? Né? Elas pegam esse dinheiro e compram mais ativos. Então isso acaba virando uma bola de neve e vira esse ciclo onde cada vez mais você vai ter mais em dinheiro entrando na tua conta. Né? Agora, as pessoas pobres, né, que não têm educação financeira, quando entra o salário delas na conta, o que elas fazem? Elas compram passivos, compram um carro, compram uma TV, um celular, uma casa, enfim, qualquer coisa que, né, ela não vai gerar renda para ela. Né? E quanto mais ela recebe mais dinheiro, né, se ela recebe uma promoção, um outro emprego, por exemplo, ela vai comprar cada vez mais passivos. E aí isso vai gerar cada vez mais despesas. Né? Então, vê a diferença entre pessoas ricas, né, e pessoas pobres. Tá? O que é interessante também, que é falado no livro, né, é o conceito de risco. Né? Enquanto que as pessoas pobres podem pensar assim, eu não vou aplicar meu dinheiro numa determinada aplicação porque eu corro o risco de perder aquele dinheiro. Né? Tem um risco, né, de fazer essa aplicação. Mas, por outro lado, aqui ela sempre vai perder dinheiro. Né? Então ela pode pensar que eu vou ter segurança comprando, por exemplo, um carro com esse dinheiro, mas com certeza ela vai perder dinheiro comprando esse carro. Né? Enquanto que aqui, quanto maior o risco, maior o retorno que ela poderia ter em relação àquele investimento. Bom, aí eu pergunto para vocês, né? Vocês são ricos, né? Ou você quer comparar dois profissionais, né? Uma pessoa, por exemplo, ganha 100 mil reais por mês, né? Mas ela gasta 99 mil reais em despesas. Sobra para ela 1.000 reais para ela fazer uma coisa. E um funcionário, por exemplo, que ganha 8 mil reais, mas consegue investir 6 mil, né? Veja que aqui ele vai salvar 6 mil por mês, né, e aqui ele salva 1.000 reais por mês. Tá? Então não importa o quanto de dinheiro você ganha, mas sim o quanto que você guarda ou quanto que você investe. Tá? Então, para você falar que uma pessoa é rica ou não, você não vai olhar simplesmente no qual que é o salário dele, né? Você vai olhar quanto que ele ganha menos quanto que ele gasta. Tá? E em relação à aposentadoria, o que isso tem a ver? Né? Então, uma pergunta, o que a educação financeira tem a ver com a aposentadoria? Ou, por que pensar na aposentadoria desde cedo? Quanto mais cedo você pensar nisso, melhor. Né? E também, qual o segredo para ter uma aposentadoria tranquila? Tá? Então, eu coloquei a fórmula da aposentadoria, né? Essa fórmula maluca. Alguém sabe dizer o que é essa fórmula? Eu já estudei ela bastante. Já estudou? Tem alguma coisa de juros aí, montantes. Exatamente. Né? Essa fórmula aqui, na verdade, é a fórmula dos juros compostos. Né? Onde eu tenho aqui, seria o seu valor inicial, que você tem guardado. Né? O I seria a taxa de rendimento mensal ou anual. O número de meses que você vai aplicar esses juros. Né? Aí, isso aqui seria se você tiver só um único valor, né? E desse lado aqui, se você estiver salvando, né, por exemplo, um valor lá por mês. Né? Então, fazendo isso, toda essa conta, você, depois de um determinado momento, dá para você saber quanto que você teria de dinheiro com os juros compostos e com as mensalidades, né, os aportes que você tem mensal. Então, né, na verdade, a fórmula da aposentadoria é a própria fórmula dos juros compostos, né? E aí, se a gente mantiver a disciplina, né, de guardar dinheiro todos os meses e comprar, né, ativos mensalmente, é possível a gente alcançar o que a gente chama de independência financeira. O que é independência financeira? É você chegar ao momento que você pode se aposentar e vai ter dinheiro pingando na tua conta sem você precisar fazer nada. Tá? Bom,
Um exemplo, né? Suponha que você, bolsista, né? Quem é bolsista ganha R$400 por mês. Suponha que você aplica todo esse dinheiro num investimento lá que rende, por exemplo, 0,5% ao mês. Tá? E supondo que você vai continuar recebendo a bolsa aí com os próximos 40 anos. Né? Quer dizer, você quer se aposentar com esse valor de R$400. Né? Então, será que eu consigo? Será que você consegue se aposentar depois de 40 anos recebendo R$400 por mês e aplicando esses R$400 por mês? Então, aplicando na fórmula, né, a gente tem, né, todo esse cálculo aqui. No total, né, daqui 40 anos, você vai ter R$800.900. Se você pegar esse valor e multiplicar pela taxa de rendimento, quer dizer, você vai manter esse dinheiro lá investido e você só vai começar a sacar os juros, né, que foram rendidos. Tá? Então, você teria né, um salário de R$4.000 por mês. Então, para quem investiu R$400 durante 40 anos, depois poder se aposentar com R$4.000, né, já é interessante. Um outro exemplo, né, mais de acordo com a realidade, né, quando você se formar, você vai ser um cientista da computação, por exemplo, né, provavelmente você vai receber aí por volta de uns R$8.000, pode começar com menos, mas depois você vai aumentar esses 8.000. Pegando esses 8.000, supondo que você use 4.000 para pagar suas despesas, né? E os outros 4.000 você faz a mesma aplicação, né? Que rende 0,5 por mês. Em quanto tempo você vai precisar para juntar R$1 milhão? Tá? Então, a resposta seria 13 anos e meio, né? Quase 14 anos. Pensando que uma aposentadoria aí seria de 35 anos, acho que hoje em dia é isso, né, para homens e 30 para mulheres, não sei. Com isso você se aposentaria com 13 anos, né, supondo que você consegue ainda viver com R$4.000, né, pagar suas despesas, e se você aplicar R$1 milhão com essa taxa de rendimento, você vai ter um salário de 5.000. Você vai ter R$5.000 aí por mês, né? Você consegue pagar as suas despesas e você não precisa mais trabalhar. Né? Bom, aí a gente tem algumas observações, né, que eu vou falar meio rápido aqui, que tem inflação no meio do ano, que é necessário considerar, variações, taxa de rendimento e fatores, né? Você pode arrumar um emprego, pode ter filhos, né? Pode ter que aumentar suas despesas, enfim, tem muita coisa aí que pode estar envolvida. Né? Bom, então, a educação financeira não é simplesmente a gente poupar todo o dinheiro que a gente tem, que a gente ganha, né? Porque é muito difícil a gente não gastar com aquilo que a gente gosta, né? Então, para isso, é necessário que a gente tenha um planejamento dos nossos gastos, da nossa vida, de modo que a gente consiga viver bem e ainda com a educação financeira. Tá? E aqui a gente tem algumas dicas de que me ajudaram, tá, a lidar com isso. Tá? Eu vou passar rápido nelas, está acabando o tempo. Né? Então, a primeira delas é não acumular dívidas. Né? Se você tem dívida, você vai ter que pagar juros para outra pessoa. Você não vai se beneficiar com os juros. Né? Você vai pagar esses juros para outra pessoa. Tá? Então, nunca tenha dívidas, nunca compre coisas que você não consegue pagar. Definir objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, no meu caso, 3 anos atrás eu tive como objetivo construir minha casa. Né? Então, esse objetivo fez com que eu me educasse financeiramente para poder, daqui 3 anos eu quero ter dinheiro para construir minha casa. Então, definir objetivos é muito importante, é isso que acaba fazendo com que a gente tenha a nossa disciplina. Tá? Um outro seria definir uma porcentagem do seu salário para investir. Então, você ganha lá, por exemplo, R$10.000, 20% eu vou usar para fazer investimento. Então, todo mês você pega aqueles 20% e usa para comprar os seus ativos. Né? Estudar por conta própria os tipos de investimento. Né? Porque você vai lá no banco, o gerente do teu banco vai falar para você, aplica aqui na poupança, ou aplica aqui nesse fundo que eu tenho,
Não, esses gerentes de banco, eles não sabem direito como ajudar de fato uma pessoa. Eles querem ajudar, mas pensando no lucro próprio deles, né? Então, é sempre importante a gente ter o nosso próprio estudo, né? Preparar para imprevistos financeiros, tá? Então, você pode ter problemas no futuro, ter uma doença, ter uma viagem que você queira fazer, então é sempre importante ter uma reserva, né? E por fim, orgulhar dos bens mais antigos que você tem, né? Isso é algo bastante legal, porque se você, por exemplo, comprou um tênis, né, 3 anos atrás, e até hoje você usa esse tênis, você pensa assim, nossa, que legal, cara, esse tênis aqui está me sendo bastante útil, aquele dinheiro que eu investi, paguei caro por aquele tênis, ainda está valendo, né? E isso acaba fazendo bastante efeito, né? Porque faz com que você deixe de comprar coisas novas, pensando que aquelas coisas antigas ainda têm um significado grande na tua vida, né? Você acaba pegando amor, né? Por aquelas coisas que você usa frequentemente, e que isso acaba fazendo com que você consiga poupar mais.